Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meus alunos? Tudo lindo? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês. Que tudo esteja ocorrendo da melhor maneira possível nessa quarentena, tá bom? Nossa aula de hoje é a segunda aula sobre tronco encefálico. Nessa aula, eu vou continuar falando sobre anatomia externa, né, do tronco cefálico. Não é uma aula de microneuroanatomia, que será a nossa próxima aula. Eu vou continuar falando sobre anatomia externa. São pontos que a gente pode olhar o tronco cefálico, não é? E pode localizar esses pontos externamente, não é? São marcos anatômicos muito importantes do tronco encefálico. Essa aula a gente poderia chamar o seguinte, dos 50 pontos do tronco cefálico que um aluno tem que olhar e tem que ser capaz de fazer o seguinte, olhar e dizer, olha, isso é tal coisa, isso é outra determinada estrutura, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai passar, nessa aula a gente vai passar por todo o tronco cefálico, vai passar por bulbo, ponte, mesencéfalo, na vista ventral, no anterior, e na vista dorsal, e eu tenho uma série de estruturas listadas, e eu vou ir mostrando essas estruturas para vocês, tá bom? Vou ir mostrando e vou ir comentando um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas. Com o mouse, eu vou ir mostrando exatamente onde é na figura. Eu preferi optar por figuras sem a legenda, não é na figura, por quê? Porque fica mais limpo e vocês conseguem ver um pouquinho melhor, não é? Eu vou passando com o mouse ali e vou mostrando isso para vocês, tá bom? E também é legal deixar essa figura mais limpa e uma lista do lado das estruturas, por quê? Porque depois vocês podem treinar, podem se testar, ou seja, vocês podem ir olhando a figura e podem ver, tal coisa, onde é que fica? Eu sei onde fica ou não sei onde fica, e podem ir estudando dessa maneira. Lógico que ao fim da aula eu coloco as mesmas figuras com as legendas, não é? Que foram retiradas do Netter, para que vocês possam, se tiverem qualquer dúvida, tirem essa dúvida lá nas legendas do Netter. Tá bom? E vamos lá então, vamos começar. Vamos começar com algo que vocês já conhecem, que é o bulbo, não é? A última aula eu falei sobre bulbo. A última aula foi muito dedicada a falar sobre as decussações que acontecem no bulbo, não é? Ou seja, aquele fascículo gráfico uniforme que chega no bulbo, quando chegam nos núcleos gráficos uniformes, que eles fazem o quê? Que eles decussam e eles vêm bem dorsais e fazem o quê? Eles decussam e passam por uma camadinha um pouco mais ventral, não é? E falei também sobre as vias piramidais, que elas vêm bem ventrais e elas fazem o quê? E lá na decussação das pirâmides bulbares, elas fazem o quê? Elas decussam e ficam um pouquinho mais, ficam mais dorsais, tá? Então, a aula passada, a gente gastou uma boa parte do tempo conversando sobre isso, certo? Bom, seguindo. Aqui a gente tem uma vista anterior do bulbo, uma vista ventral, não é? Desse bulbo, tá? Então, o que a gente pode ver aqui nesse bulbo, não é? Quais são as estruturas que a gente tem que ver? Tá? O bulbo é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o bulbo que pertence ao tronco encefálico, tá? Lógico, assim, ó, todas as estruturas que eu vou falar, elas ocorrem dos dois lados, tá? Elas ocorrem do lado esquerdo e do lado direito, tá? A propósito, o que é o lado esquerdo e o que é o lado direito aqui nessa figura? Vocês têm que imaginar que se vocês estão vendo a vista anterior, se vocês estão vendo a parte ventral, é como se vocês estivessem olhando uma pessoa de frente para vocês. Imagine se vocês estão olhando uma pessoa de frente para vocês, vocês vão ter o quê? Este lado aqui, ó, é o lado direito, e este lado aqui, ó, é o lado esquerdo, tá? Então, lado direito aqui, lado esquerdo aqui, tá bom? Isso é uma coisa importante que a gente guarde, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos ver esse bulbo aqui, vamos ver o que tem aqui. Muitas das coisas que tinham no bulbo a gente já viu na aula anterior, mas eu quero mais detalhes agora, tá bom? Primeiro, as pirâmides bulbares. Aqui, ó. Isso aqui, ó, são as pirâmides bulbares,
tá? Pirâmide bulbar de um lado e a pirâmide bulbar do outro lado. Por aqui estão vindo as fibras que vêm do córtex cerebral, não é? Por aqui vêm as córtico-espinais, e lembrando que a córtico-espinal lateral, ela faz o quê? Ela decussa aqui, ó, nessa decussação das pirâmides, que é esse segundo item aqui, não é? Aqui a gente pode ver essa decussação das pirâmides. Então, a córtex espinal lateral, que é a nossa principal via motora, ela decussa aqui, tá? E a córtico espinal ventral, ela segue ipsilateralmente. A maior parte das fibras, aproximadamente 90% das fibras que vêm desse córtex, não é? Vão constituir a córtico espinal lateral e vão decussar aqui nessas pirâmides bulbares. Então, olha aqui, ó. Nós já temos as pirâmides, já conseguimos ver as pirâmides, tá? Nós conseguimos localizar a decussação das pirâmides, tá bom? Tá bem nítido aqui essa decussação das pirâmides. E vamos ver as olivas. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem as olivas, o complexo olivar, não é? Olha aqui, ó. Aqui tem as olivas, tá? Depois vamos ver que as olivas têm uma série de informações que chegam e saem das olivas. Tem uma série de processamentos que são feitos nas olivas. Aqui, ó. Aqui a gente pode ver as olivas, certo? Logicamente, não é? Que aqui, ó, a saída aqui, ó, nessa oliva aqui, ó, a saída do 12º par craniano foi retirada, não é? Ficaram somente uns pedacinhos das radículas delas ali, não é? Para que a gente pudesse ver essa oliva um pouquinho melhor, não é? Essa outra oliva aqui, ela tá tapadinha, não é? Por quê? Tá tapadinha porque a gente consegue ver a saída do 12º par, tá? Agora os pares cranianos. Como a gente sabe quem é quem? Os pares cranianos, eles têm uma regra, eles sempre vêm do seguinte, eles sempre vêm de cima para baixo, tá? E do meio, se estiver na mesma linha, do meio para a lateral, tá? Isso é uma coisa importante. Com exceção do 12º, que ele dá uma subidinha ali, tá? Mas assim, ó, geralmente eles vêm de rostral para caudal. Então olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no bulbo, tá? Aqui está o bulbo, tá? Então qual é o nono par craniano? Qual é o glossfaríngeo? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Qual é o 10º par craniano? Qual é o nervo vago? É o que está abaixo. Olha aqui, ó. Vem abaixo aqui. Qual é o 11º par, o acessório? Ele está aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Tá? Então, olha aqui, ó. Nono, 10º e 11º. E aí, o 12º, ele faz o quê? O 12º meio que quebra um pouco essa regra, ele faz o quê? Ele é esse aqui, ó. Mais medial aqui, ó. Tá? O hipoglosso, que é o que causa a movimentação da nossa língua, ele é esse mais medial aqui. Tá bom? Então, aqui a gente já consegue localizar o nono par, 10º par e 19º, 11º e 12º pares cranianos. São os 4 pares cranianos, não é? Que eles são associados ao tronco encefálico, tá? Ao bulbo, perdão, tá? Então, nós temos o quê? Nós temos um par craniano que vem do mesencéfalo, que é o olfatório, um que vem do diencéfalo, que é o quê? Que é o nervo óptico. Depois, nós temos, no mesencéfalo, nós temos 2, não é? Que é o óculo motor e o troclear. Depois, na ponte, nós temos 4, tá? Que aí vai ser o quê? Que aí vai ser 5º, 6º, 7º e 8º, tá? E depois nós temos o quê? 9º, 10º, 11º e 12º, tá bom? Lá no bulbo, ok? Sulco bulbo pontino, que é a separação, né? É uma depressãozinha que é a separação entre o quê? Entre o bulbo e a ponte. Tá aqui, ó. Sulco bulbo pontino. Tá? Fissura mediana anterior. Fissura mediana, uma fissura é um sulco, só que mais profundo, certo? Mediana, porque está na parte média, e anterior, porque está na porção ventral do encéfalo, né? Aqui, ó.
fissura mediana anterior está aqui, ó, certo? Sulco lateral posterior. Um sulco, não é? Lateral, anterior, perdão. Lateral anterior que fica na parte ventral. Olha aqui, ó. Sulco lateral está aqui, ó. Anterior. Está aqui, ó. Tá? E o sulco lateral posterior, não é? Já vai estar por aqui, ó. Essa partezinha aqui. Certo? São 11 pontos no bulbo ventral, na vista ventral do bulbo, na vista anterior do bulbo, que são marcos anatômicos muito importantes para que vocês possam se localizar. Tá? Aí tem várias coisas. Vocês podem dizer, por exemplo, assim, ó, aonde fica a oliva, não é? A oliva fica o quê? As olivas ficam posteriores ao quê? Ela é posterior ao sulco lateral anterior. O sulco lateral anterior vem aqui, ó, e posteriormente a ela eu tenho o quê? Eu tenho as olivas, tá? Olha aqui, ó, o hipoglosso vai estar fazendo o quê? Ele está saindo daqui, ó, ele está saindo junto desse sulco lateral anterior. Olha aqui, ó, olhem o nono, o décimo e o 11º par. Estão sendo o quê? Posteriormente às olivas. Então, tem vários marcozinhos anatômicos que a gente tem que entender, tá? Então, olhem aqui, ó. E o que é isso aqui, ó? O que são essas radículas aqui, ó? O que está saindo por aqui, ó? O que está saindo por aqui, ó, é o primeiro nervo cervical, que é o quê? O primeiro nervo cervical, que é C1, está saindo aqui, ó. Isso aqui são as radículas, não é? De C1 já, tá? Por isso que eu digo que tem aquela celeuma, não é? Quando é que começa o bulbo e quando é que termina a medula espinal? Olha aqui, ó, as radículas de C1 estão saindo daqui, ó, mas as pirâmides estão decussando aqui. Isso aqui ainda é bulbo, tá? Então, por isso que tem essa discussão de quando termina a medula espinal e quando começa o bulbo. Por isso que se usa uma regra arbitrária que é tudo que está acima do foramen magno, não é? Já vai ser bulbo, tá bom? Lembrando que é muito difícil, às vezes a separação entre a porção cervical da medula e o comecinho do bulbo ali já é bem, histologicamente eles são muito parecidos, né? É bem complicado, tá bom? Mas isso é parte da microneuroanatomia. Vista ventral do bulbo, tudo ok? Seguimos. Vamos para a vista dorsal ou vista posterior do bulbo. Então, o que eu tenho nessa vista dorsal ou nessa vista posterior do bulbo, não é? Primeiro vamos ver o que é esquerdo e o que é direito. Aqui é como se vocês estivessem olhando o indivíduo de costas, tá? Como se ele estivesse de costas para vocês. Se ele está de costas para vocês olhando assim nessa posição que eu estou, vocês vão ter o quê? Direito e esquerdo. Então aqui é direito e aqui é esquerdo, certo? Até onde vai esse bulbo? Aqui, ó, na vista anterior, a gente tem um limite bem claro dele, que é o quê? Que é o sulco bulbo pontino, tá? Mas qual é o limite dele aqui, ó? O limite dele é esse aqui, ó. A gente traça essa linha aqui, ó, nessas estrias aqui, ó, que a gente chama de estrias medulares, não é? A gente traça uma linha aqui, ó, daqui para baixo é bulbo, tá? Daqui para cima vai ser ponte, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a olhar a vista posterior desse bulbo. Vamos ver o que tem aqui, o que a gente nota. Se vocês pegassem um bulbinho na mão, né? Vocês pegam um tronco na mão, o que vocês conseguem olhar, não é? Lógico que depois vocês vão ver que é bem diferente esse desenho maravilhoso do Nether, não é? Com o que a gente acaba pegando na mão, que a gente consegue ver mesmo, não é? O desenho facilita muito, né? Então, você vê que precisa treino quando se pega na mão para se olhar as coisas, para se descobrir, para se entender, tá? O desenho é muito bem colocado, tá bom? Muito melhor do que a vida real, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá. Sulco mediano posterior. É um sulco que está na região mediana, que fica no dorso.
Aquele, ó, sulco mediano posterior. Tá? Sulco mediano posterior. Tá? Sulco intermédio posterior, que fica na porção intermédia, tá? Olha aqui, ó. Aqui está de um lado o sulco intermédio posterior e aqui está do outro lado o sulco intermédio posterior. Notem que aqui, ó, essa parte do bulbo é idêntica à medula espinhal cervical, tá? Sulco lateral posterior, ele já está mais lateralmente, tá? Olha aqui, ó, sulco lateral posterior, aqui, ó, de um lado e tá aqui do outro, tá? Agora, aqueles fascículos, o grácil e o cuneiforme. O grácil é o mais medial, é o mais interno. Olha aqui, ó. Aqui vem o fascículo grácil, vem dorsal na medula espinal e aí se prolonga aqui no bulbo, tá? De um lado o fascículo grácil, de outro o fascículo grácil, tá? Fascículo cuneiforme, ou fascículo cuneatus, como ele também é chamado, tá? Ele vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui vem o fascículo cuneiforme de um lado e aqui vem o fascículo cuneiforme do outro lado, tá? Se a gente pode perguntar o seguinte, o fascículo grácil fica entre quais sulcos? Olha aqui, ó. Aqui vem o fascículo grácil. Ele fica entre o sulco mediano posterior, que é esse sulco aqui, ó, e o sulco intermédio posterior. Aqui, ó, sulco mediano posterior e sulco intermédio posterior. A gente tem o quê? Aqui está o fascículo grácil. E o fascículo cuneiforme, ele faz o quê? O fascículo cuneiforme, ele vai ficar o quê? Ó? Esse fascículo aqui, ó, ele fica entre o sulco intermédio posterior, que é esse sulco que eu estou mostrando aqui, tá? E o sulco lateral posterior, tá? Então, quando esse conjunto de fibras chega até um tubérculo, não é? Até uma intumescência, onde ficam os núcleos grácil e cuneiforme, eu tenho uma dilatação, eu tenho um aumento de substância cinzenta, tem um aumento de corpos de neurônios e tem uma dilatação ali, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem vindo aqui, ó, o fascículo grácil e olha aqui, ó. Aqui tem uma dilatação, não é? Aqui eu tenho um tubérculo, esse é o tubérculo grácil. Vem vindo aqui, ó, o fascículo grácil e aqui eu tenho do outro lado o tubérculo grácil, tá? Olhem o tubérculo cuneiforme aqui, ó. Vem aqui, ó. E aqui está o tubérculo cuneiforme, um pouquinho mais para cima. E um pouquinho mais lateral também, não é? E aqui está o tubérculo cuneiforme, tá? Alguém vai dizer, uma professora, essa via chega ali e para, ela não segue, por exemplo. Pessoal, se vocês lembrarem da aula passada, lembrem-se o que acontece. Olha que coisa linda que é isso aqui. O grácil e cuneiforme, eles vêm assim, ó, eles vêm até os núcleos grácil e cuneiforme, tá? Vem bem pelo dorso. Aí, quando chega nos núcleos grácil e cuneiforme, as fibras cruzam. Mas, além delas cruzarem, elas fazem o quê? Elas fazem aqui, ó. Elas abaixam. Elas vão mais ventrais. Então, essa fibra que está vindo aqui, ó, ela faz o quê? Ela cruza para o outro lado, mas ela está passando por baixo. Entendeu? É como se ela mergulhasse dentro do tronco. Isso é muito importante para a gente entender essa via. Tá? E aqui, ó, relacionada um pouco às fibras do trigêmeo, depois a gente vai ver que o trigêmeo é um nervo complicado, que ele sai lá da ponte, mas ele tem projeções, não é? Ao longo de todo o tronco, não é? Então, aqui, ó, aqui a gente tem o tubérculo trigeminal, essa porção mais lateral aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem o tubérculo trigeminal. Aqui dá para ver melhor desse lado, não é? Esse tubérculo mais lateral aqui que a gente pode ver. Tá? Agora, relacionados à saída relacionados à saída do 12º par craniano hipoglosso, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é o trígono do hipoglosso de um lado e o trígono do hipoglosso do outro. Aí entrando como se fosse uma cunha aqui, ó, tá? Superior e como se fosse uma cunha, entra esse trígono esses dois trígonos do hipoglosso, eles fazem o quê? Eles entram aonde? Nesse trígono aqui, ó, do vago.
Aqui, ó, é o trígono do vago, tá? Lógico que aqui, ó, uma coisa que é importante que a gente entenda, isso aqui é o seguinte, isso aqui eu tirei todo o cerebelo de cima, todo o cerebelo foi tirado, não é? Todo aquele teto que tem no quarto ventrículo foi tirado, não é? E isso aqui que eu estou vendo é o assoalho, né, do quarto ventrículo, tá bom? Então, isso aqui é o assoalho do quarto ventrículo. Eu tirei todas as camadas de cima e estou olhando lá aquela parte de baixo do quarto ventrículo. Tá legal? Nesse finalzinho aqui, ó, tá? Nesse finalzinho aqui, ó, do trígono do vago, eu tenho uma área que a gente chama de área pós-trema, tá? E aqui onde está o meu mouse? Essa área pós-trema é o centro do vômito, tá? Daí vocês deduzem o seguinte, né, que hiperativações vagais podem causar náusea e podem causar vômito, não é? Então, tudo que vocês hiperativam de vago, toda informação, por exemplo, que vem de trato gastrointestinal relacionada a dor, esse tipo de coisa, pode fazer o quê? Pode chegar nessa saída vagal aqui, ó, tá? Onde eu tenho neurônios vagais e pode acabar fazendo o quê? Pode acabar estimulando a área pós-trema e pode gerar náusea e vômito. E aí aqui, ó, bem no meio aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o término do quarto ventrículo e começa a entrar num canal, não é? Por onde passa o líquor lá por dentro da medula espinal, tá? E essa região aqui, ó, a gente chama de óbex, tá? Esse pontinho, esse limite, essa fronteira aqui, a gente chama de óbex, tá? Bom, já dominamos, não é? Olha só, nós já dominamos 22 itens, tá? Do bulbo. Tá legal? Agora vamos passar para a ponte. Vamos começar a observar na ponte mais alguns itens. Anatomia de superfície da ponte. Tá? Primeiro, na vista anterior, na vista ventral. Tá? Olha aqui, ó. Primeiro, o sulco basilar, por onde passa a artéria basilar. Olha aqui, ó. Aqui está a ponte, ó. Tudo isso aqui que eu estou passando na minha mouse aqui, ó. Tudo isso aqui é ponte. Tá? Agora o sulco basilar, é esse sulco aqui, ó. Tá? É esse sulco que eu tenho aqui, tá? Como se fosse um sulco mediano anterior, tá? Mas aqui ele se chama sulco basilar, porque a artéria basilar passa por aqui, ela se aloja aqui, tá? Então, a gente consegue ver esse sulco aqui, tá? Aqui, nessa parte ventral, nessa parte anterior, a gente consegue ver o pedúnculo cerebelar médio, ou seja, que é uma conexão que eu vou ter com o tronco encefálico, tá? Com o quê? Com o cerebelo. Aqui, ó. Aqui, isso aqui, ó, é o pedúnculo cerebelar médio, ó. Tá se dirigindo para o cerebelo, aqui, ó. Saindo aqui, ó, o pedúnculo cerebelar médio. Tá bom? Agora vamos lá. Quinto par. Quinto par tá aqui, ó, bem no meio da ponte. Tá? Mas olhem que o quinto par, ele tem o seguinte, aqui, ó, ele tem um ramo bem grosso, não é? E tem um fiozinho aqui, ó. Depois isso vai se fundir, tá? Mais lá para frente, tá? Mas olha aqui, ó. Tem um ramo bem grosso e tem uma raiz bem grossa aqui, ó. E tem uma raizinha aqui, ó. Certo? O quinto par, o nervo trigêmeo, ele é predominantemente sensorial, tá? As dores que vocês têm no rosto são predominantemente via quinto par craniano, via trigêmeo. Dor de dente, quando você sentir uma dor de dente, saiba que é o quinto par craniano que está sendo ativado. Então, o que é? Esta raiz maior aqui, ó, é o que? Isso é a raiz sensitiva do quinto par, tá? E esse filete aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é a raiz motora do quinto par, tá bom? Então, aqui é a parte motora. Tem um pouco de movimentação motora do quinto par aqui na parte de baixo aqui da mandíbula, tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas aqui, ó.
aqui a parte sensitiva do quinto par e aqui a parte motora. Aqui, ó, quinto par raiz motora, mais, digamos assim, mais à frente, não é? Mais rostral, tá? E também um pouquinho mais medial, não é? Tá? E depois, mais caudalmente um pouquinho mais lateral, nós temos o quê? Nós temos a parte sensitiva desse quinto par craniano, desse nervo trigêmeo, tá? Sexto, sétimo e oitavo par. Olha aqui, ó. Sexto, sétimo, esses dois aqui constituem o sétimo, e oitavo par, tá? É o que eu disse para vocês, de cima para baixo e de medial para lateral, tá? Olha aqui, ó. Quinto está mais em cima, depois vem o sexto, e depois eu vou para a lateral, tá? Sexto, sétimo e oitavo, tá ok? Bom, vamos lá. Sexto par, nervo abducente, tá? Que vai inervar o reto lateral, que vai fazer a abdução, que vai colocar o olho para fora, tá? Que vai puxar o olho lateralmente, tá? Para vocês lembrarem sempre o que é abduzir e o que é aduzir, tá? Quando eu estava na graduação eu aprendi isso. Abduzir é fazer o quê? Eu abdico, tá? E aduzir é eu adoto, eu puxo para o meu lado, eu abduzo, eu abdico, coloco para longe de mim, e eu abduzo e eu faço a adução, eu faço o quê? Eu puxo para perto de mim, eu adoto. Tá bom? Bom, então vamos lá. Olha aqui, ó. Nervo abducente, sexto par craniano, tá aqui, ó. Saindo aqui, ó, bem, pertence à ponte, não é? Mas sai bem desse sulco bulbo pontino aqui, tá? Sétimo par, tá? Sétimo par tá aqui, ó. A gente vai ter aqui o sétimo par e um ramo do sétimo par que a gente chama de nervo intermédio, mas também é considerado nervo facial, tá? O sétimo par, tá? Ele é predominantemente motor, tá? Mas ele tem uma partezinha dele que é mista, não é? Que é esse nervo intermédio, que é muito relacionado à gustação, tá? Os 2/3 anteriores da língua, a sensibilidade gustativa, vem por esse nervo intermédio aqui, tá? Essa parte aqui do sétimo par craniano, tá bom? Então aqui, ó, aqui a gente tem esse sétimo par craniano, né? Predominantemente motor, e essa parte aqui, esse nervo intermédio, ele tem uma parte motora também, não é? A gente vai ter uma parte motora pequena, mas ele tem também uma parte sensitiva significativa. E mais lateralmente eu tenho o quê? Mais lateralmente eu tenho o oitavo par, que é o nervo vestíbulo coclear, tá? Que leva informações do aparelho vestibular e da cóclea, tá? E ainda de brinde, não é? Tem o plexo corioideu, não é? Do quarto ventrículo aparecendo aqui, ó. Lembrando que o quarto ventrículo ele está lá para trás, né? Ele é posterior, né? Essa imagem aqui, essa imagem ventral, não é? Então aqui está aparecendo aqui um pouquinho, não é? Esse plexo corioide, tá bom? Bom, dominamos os aspectos da ponte, não é? A vista ventral, a vista anterior da ponte. Olha só, nós já chegamos a 31 itens. Tá? Vamos continuar? Ponte, vista posterior. Notem que eu estou mostrando sempre as mesmas imagens para facilitar a vida de vocês. Tá? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Daqui para cima, eu vou até a ponte. Tá? Lembrando, o cerebelo foi cortado aqui, não é? O teto do quarto ventrículo foi retirado e eu estou vendo lá a parte de baixo, que é o assoalho do quarto ventrículo. Estou vendo a ponte mesmo, tá? Bom, vamos lá, vamos começar a ver isso aqui, ó. Pedúnculo cerebelar superior. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem aqui, ó. Esse aqui é o pedúnculo cerebelar
superior. Tá? Pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar médio. Tá? Olha aqui, ó. Esta parte aqui, ó, é o pedúnculo cerebelar médio. Tá? Olha aqui esse pedúnculo cerebelar superior aqui, ó. Dá para ver ele entrando aqui, ó. Olha ele entrando aqui, ó. Em direção ao quê? Em direção ao cerebelo. Aqui são fibras que estão entrando no cerebelo, ó, por esse pedúnculo cerebelar superior. Tá? Pedúnculo cerebelar inferior está aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá bom? Ok. Sulco mediano posterior. Um sulco na porção medial, no dorso, tá aqui, ó. Sulco mediano posterior. Depois eu tenho essa estrutura aqui, ó, que é eminência medial, que é isso aqui, ó. Isso aqui é eminência medial de um lado, e isso aqui é eminência medial do outro, tá? Essa eminência medial, ela tem uma região que ela pode ser chamada de eminência facial ou colículo facial, que é isso aqui, ó. São dois picozinhos, exatamente onde está no meu mouse aqui. Aqui e depois aqui, tá? Isso aqui são elevações que a gente tem aqui. Por ali passam algumas fibras do nervo facial, tá? Não é a saída exatamente do nervo facial, não é? Mas algumas fibras do nervo facial passam por ali, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de eminência facial ou colículo facial, tá? A gente vai encontrar com esses dois nomes, tá? Tem uma porçãozinha aqui, ó, lateral aqui, ó, um pouquinho escondida aqui, ó, lateral aqui, ó, e superior na ponte aqui, ó, tá? Estaria por aqui, ó, tá? Essa porção aqui, ela é muito interessante. É uma região que a gente tem uma grande produção de serotonina, que é o locus ceruleus, usando isso também como locus coeruleus, tá bom? A gente fala um pouco mais sobre esse locus ceruleus quando entra na microneuroanatomia. Aqui a gente tem a área vestibular, isso aqui, ó, é a área vestibular, ou seja, é onde chegam as fibras, não é, do oitavo par craniano, do nervo vestíbulo coclear, que ele é predominantemente sensitivo. Aí você diz, professor, mas eu li no livro que ele é totalmente sensitivo. Não, tem algumas fibras que entram nesse nervo e vão lá pro aparelho vestibular, tá? Depois, quando a gente estuda melhor a microneuroanatomia, a gente vê que tem algumas fibrinhas que vão inervar chamadas células ciliadas externas do aparelho vestibular e tem uma inervação que vai para lá, né? Não é somente sensitivo, tá? Inclusive é motor essa inervação, porque essas células ciliadas têm actinimiosina e se contraem mais ou menos, tá? Então isso aqui seria a área vestibular, tá? Aqui nós temos as chamadas estrias medulares, olha aqui, ó. Estrias medulares. Professor, mas se a estria medular não tinha que estar na medula espinal? Não. Medula é algo que está no meio. Nós temos uma medula da suprarrenal, nós temos a medula adrenal, que é a mesma coisa da medula suprarrenal, nós temos uma medula renal, tem várias medulas no corpo. Tem uma medula óssea, tá? Então, eu tenho que estrias medulares, tá? Provavelmente porque fica mais ou menos ali pelo meio, não é, do tronco encefálico, tá? Fossa romboide, o que é a fossa romboide? Este losango aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, é a fossa romboide, tá? E o que é o assoalho do quarto ventrículo? É toda essa estrutura que eu estou mirando aqui, que é o assoalho do quarto ventrículo, tá? Bom, se vocês pegarem um troncozinho na mão e olharem a ponte, vocês já sabem identificar várias coisas, tá bom? Vista posterior da ponte. O que está faltando? Está faltando a parte de cima lá, que é o mesencéfalo, tá bom? Vamos subir e vamos para o mesencéfalo. Olha aqui, ó, vista anterior do mesencéfalo. O que a gente pode ver nessa vista anterior do mesencéfalo, tá? Olha aqui, ó,
Terceiro par craniano, nervo oculomotor, está aqui, olha que bonito, não é? Alguém vai dizer, professor, mas dá para ver o quarto par craniano aqui, ó, dá para ver o troclear também. Sim, dá para ver o troclear, mas o troclear ele sai do dorso. Por isso eu deixei ele para ser mostrado no dorso depois, tá? E aqui a gente já começa a ver estruturas, não é? A gente já começa a ver estruturas do uh, do diencéfalo, não é? Olha aqui, ó. Isso aqui já é diencéfalo, esses aqui são corpos mamilares, isso aqui já é de diencéfalo, tá? Aqui esse quiasma óptico já é do diencéfalo, se projetando ali, ó, para o corpo geniculado lateral já é do diencéfalo, tá? Então, não nos interessa por enquanto. Então, aqui, ó, terceiro par, aqui, ó, nessa vista ventral, tá? E pedúnculo cerebral, tem que cuidar, não confundir com pedúnculo cerebelar. Isso aqui são fibras que estão vindo do córtex cerebral, principalmente fibras motoras que estão passando por aqui, tá? Isso aqui é o pedúnculo cerebral anterior, tá? Está vindo do cérebro. Então, aqui isso são ligações com o cérebro. Isso é o pedúnculo cerebral anterior, tá? Isso tudo aqui, ó, é o pedúnculo cerebral anterior. Não é cerebelar. O pedúnculo cerebelar está aqui, ó, tá? No caso aqui é o medial. Tá bom? Seguimos. Vamos dar uma olhada nesse mesencéfalo no seu dorso, tá? Olha aqui, ó. Primeiro a lâmina quadrigêmea, o que a gente vê? Olha aqui, ó. Como se fosse 4 estruturas gêmeas, ó, que são os colículos. Colículo superior, aqui, ó, um colículo superior, o outro colículo superior. Colículo inferior, aqui, tá? Colículos superiores são associados à visão. Vou puxar aqui para a gente poder ver melhor, tá? E colículo inferior, tá? São associados o quê? São associados à audição. Então, vamos começar pelo colículo inferior. O que acontece? A informação vem pelo vestíbulo coclear, não é? Vem para essas áreas vestibulares aqui e ela vai até onde? E ela vem pelo vestíbulo coclear, não é? Chega no tronco aqui, não é? Não necessariamente nessas áreas vestibulares, tá? Chega no tronco aqui e faz o quê? E faz isso aqui, ó. E vem pro colículo inferior, tá? O colículo inferior se comunica com o quê? O colículo inferior ele tem um braço aqui, ó. Isso aqui ó, é o braço do colículo inferior, ó. O braço do colículo inferior de um lado e o braço do colículo inferior do outro. Vai se comunicar com o quê? Com o núcleo que é o núcleo geniculado medial. Mas por que o núcleo geniculado medial não está incluído aqui na lista, professor? Que o núcleo geniculado medial já não é mais mesencéfalo. O núcleo geniculado medial já é diencéfalo. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o colículo inferior e eu tenho o quê? E eu tenho aqui as fibras do braço do colículo inferior indo para o núcleo geniculado medial. E eu tenho o quê? E eu tenho o colículo superior, que é visual, não é? Que é a nossa via visual primitiva, não é? Esse colículo inferior, ele também tem um braço aqui, ó, tá meio obscuro aqui, né? Mas ele tem um braço aqui, ó, tem uma saída aqui, não é? Só que esse braço do colículo superior, ele passa aqui, ó, ele passa por trás aqui, ó, do núcleo geniculado medial, tá passando por trás e vai chegar onde? E vai chegar aqui, ó. Vai chegar aqui, ó, no núcleo geniculado lateral do tálamo, que é essa região aqui, ó. Isso aqui é núcleo geniculado lateral, isso aqui é diencéfalo, tá? Isso é uma via visual, só que essa via, ela é assim, ó. As fibras vêm da retina, tá? Chegam no núcleo geniculado lateral e fazem o quê? A maior parte das vias, quando chega aqui, depois ela vai para o córtex cerebral, tá? Mas uma parte faz o quê? Vem em direção ao colículo superior, em direção às camadas superiores do colículo superior. Tá bom? Então, a via auditiva, ela é o quê? Vem o vestíbulo coclear aqui, vem as informações da cóclea, vai em direção ao colículo inferior e depois vai em direção ao núcleo geniculado medial. Enquanto que a via visual, as informações vêm da retina, vêm do segundo par craniano, vêm para o núcleo
geniculado lateral e fazem o quê? E depois vem para uma parte pequena, né, das fibras, vem para o colículo superior. Tá? Então, aqui, lâmina quadrigêmea, tá? Tá aqui, ó, colículo superior, tá? Colículo inferior, braço do colículo superior, não dá para ver direito aqui, ó, tá? Mas tá aqui. Braço do colículo inferior, esse aqui dá para ver bem, ó, tá? E o nosso querido nervo troclear. Tá aqui, ó, quarto par craniano, tá aqui ele, tá? Com isso, pessoal, brincando, nós vimos 50 estruturas, tá? Tem 50 estruturas no tronco cefálico que vocês têm que dominar, tá bom? Vocês têm que olhar e têm que dizer, ah, isso aqui, fica ali, tá? A gente não se dá conta, mas assim, ó, 50 nomes novos, 50 estruturas novas em uma aula é bastante coisa, tá bom? E é difícil pegar e dominar isso. Tem que fazer um investimento de tempo de ficar olhando isso, ficar pensando sobre isso, tá? Em termos de neuroanatomia. Agora, vou ver na peça como é, tá? Aqui, ó, eu fiz o seguinte, eu peguei fotos de peças anatômicas, não é? Peças que a gente retira dos cadáveres e prepara essas peças para vocês. E aí a gente vai ver o seguinte, que nas peças não dá para ver tudo. Eu coloquei aqui uma lista de coisas que dá para ver, por exemplo, nessa peça aqui, que são razoavelmente nítidas nessa peça. Tá? Tem mais coisas que são nítidas, mas eu coloquei só uma listinha de coisas que são nítidas. Olha aqui, ó, pirâmides bulbares. Tá aqui, ó. Dá para ver na peça aqui, ó. Tá? Decussação das pirâmides. Aqui, ó. Essa área contínua aqui, ó. Tá? Olivas, olha assim, ó. Parece uma azeitona aqui, né? Parece que tem o nome de olivas. Tá? Sulco bulbopontino, que dá para se ver bem. Tá? Fissura mediana anterior. Olha aqui, ó. Aqui, fissura mediana anterior. Sulco basilar, aqui onde passa a artéria basilar. Tá? Pedúnculo cerebelar médio, tá aqui, ó, essa projeção aqui, vai vir aqui, ó. Tá? Terceiro par craniano, tá aqui. Então, assim, ó, na peça já tem coisas que não coloquei aqui, tá? Pedúnculo cerebral, tá aqui, ó. Tá? Então, na peça já tem coisas que já não é tão nítido como é no desenho do Netter. O Netter é um desenhista maravilhoso, não é? Mas na peça a gente consegue já ver algumas coisas. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma peça mais seca, uma peça mais fixada, tá? Uma imagem mais difícil. Olha aqui, ó. Olha como já aumenta o grau de dificuldade. Olha aqui, ó. Sulco mediano, uma vista posterior, não é do tronco, tá? Sulco mediano posterior. Tá aqui, ó. A gente consegue ver ele aqui, ó. Sulco intermédio posterior. Tá aqui, ó. Do lado aqui, ó. Tá? Fascículo grácil. Olha aqui, ó. Isso aqui é o fascículo grácil. Fascículo cuneiforme. Olha aqui, ó. Do lado do fascículo grácil tem o cuneiforme. Tá? Tubérculo grácil. Eu chego aqui, ó. E essa dilataçãozinha aqui, ó, tubérculo grácil, de um lado e do outro. Tubérculo cuneiforme. Eu venho aqui, ó. Um pouquinho para o lado. Eu tenho uma dilatação aqui que é o tubérculo cuneiforme. O óbex, tá aqui, ó. Você tem um término aqui, ó. Pedúnculo cerebelar superior. Isso aqui, ó, é o pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar médio. Aqui, ó. Pedúnculo cerebelar inferior. Aqui, ó. Isso aqui é o pedúnculo cerebelar inferior. Tá? Eminência medial. Olha aqui, ó. Isso aqui é eminência medial. Tá? Colículo facial. Vai ficar aqui, ó. No topo da eminência medial, não é? Locus cerúleus, aqui ó, essa porção mais lateral aqui ó, da eminência medial, tá?
Área vestibular, um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Tá? Estrias medulares, olha aqui, ó. Então, elas, né? Então, quer dizer, a vida real não é tão clara como é o néter, tá? Isso são cuidados que a gente tem que ter, tá? Não falei, tá? Mas olha aqui, ó, os colículos, ó, aqui, ó, colículo superior, colículo inferior, tá? Olha aqui, olha o bracinho aqui, ó, do colículo inferior aqui, ó, tá? Então, assim, ó, na vida real fica mais complicado, já é mais complexo de se observar na peça, os detalhes. Aqui a gente tem uma imagem em preto e branco. Sempre é bom vocês olharem as imagens, olhem coloridas, olhem em preto e branco, olhem numa peça anatômica que foi retirada do formol, olhem numa imagem de uma foto de uma cirurgia. Sempre olhem as coisas para vocês verem como é. Olha aqui, o que a gente pode ver aqui, ó. Lâmina quadrigêmea, os colículos superiores e inferiores. Isso aqui, ó. Colículos superiores, colículos inferiores. Tá? Colículo facial. Tá aqui, ó. Essa protuberância aqui, ó. Da eminência média. Tá? Área vestibular. Essa parte aqui, ó. Lateral aqui, ó. A eminência média. Tá? Parte aqui, ó. Tá? Trígono do vago e trígono do hipoglosso, olha aqui, ó. Em cima eu tenho aqui, ó, o trígono, tá? Aqui eu vou ter o trígono do hipoglosso. E abaixo dessa cunha aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter o trígono do vago. E aqui o óbex, ó. Tá? A área pós-trema ficaria por aqui, ó. Esse finalzinho aqui. Tá bom? E olha aqui, ó, olha os pares cranianos saindo, ó, olha os nervos saindo aqui, ó. Tá? Por que o nome é tronco encefálico? O nome é tronco porque ele parece um tronco cheio de nervos saindo, não é? Como se fosse um tronco de uma árvore com vários galhos. Por isso o nome é tronco encefálico, tá? Essa é uma das lógicas, né? Eu tenho um tronco e saem vários galhos a partir dele, tá? Também tem o córtex de encéfalo e córtex em cima, seria como uma copa que fica ali, não é? Então, por isso o nome tronco encefálico. Isso aqui, ó, agora que já tem uma legendinha, tá bom? Isso aqui é uma técnica que é muito bonita, eu gosto muito dessa técnica. Isso aqui é uma técnica que se faz assim, se tira a peça e se passa uma resina, inicialmente é líquido, não é? Se passa pelo sistema vascular uma resina plástica e essa resina faz o quê? E essa resina ela seca e ela dá uma cor. Então, por exemplo, aqui, ó, se injeta nos vasos aqui, ó, isso aqui são as artérias, né, que foram injetadas, tá? Ficam com essa cor vermelha. O sistema venoso tu injeta com cor azul, né? E aí tu consegue reconstruir o que, além de tu fixar a peça, não é? Em formol e tal, para manter a estrutura da peça, tu consegue ver toda a vascularização dessa peça. Tem uma coisa que é muito interessante, às vezes tu faz essa injeção dessa resina plástica e depois tu faz o quê? E depois tu coloca essa peça no ácido e tira todo o material orgânico que tem ali, fica só a resina plástica. Mas para que isso? Não é? Que aí tu consegue ver só a vascularização. Isso se usa muito em tumores. Tu pega um tumor e injeta essa resina plástica e faz o quê? E tu faz toda a vascularização do tumor. E aí tu tem a rede vascular de um tumor. Um tumor, ele precisa ter uma rede vascular muito grande dentro dele para nutrir ele, para ele continuar crescendo, não é? Então, tu consegue ver o seguinte, tu consegue ver pela rede vascular e fazendo o seguinte, e vendo o grau de como esses vasos se espalham, qual é o grau de ramificação deles, tu consegue fazer uma série de cálculos e ver o quê? E ver se o padrão é mais ou menos invasivo, mais ou menos agressivo em termos de produção de vasos, tá? Aqui tem várias coisas que dá para se ver, não é? Que a gente já viu, não é? Olha aqui, olha o colículo facial aqui, ó, tá?
Vamos ver o que mais. Olha aqui, ó. Olha o trígono aqui, ó, do hipoglosso, aqui o trígono do vago, o óbex, a área pós-trema, tá? Aqui é o locus ceruleus mais lateralmente. Então tem uma série de estruturas aqui que a gente pode olhar, tá? Aqui o troclear saindo, não é? Aqui o colículo inferior, não é? Então tem uma série de estruturas que a gente pode observar, tá? De brinde, eu deixei para vocês quando vocês forem treinar, tá? Eu deixei para vocês a figura do Néter com as legendas, para vocês não... Porque senão vocês iam só ver eu apontando e vocês podiam se perder. Então, vocês têm a figura do Néter com as legendas, tá? As duas figuras, elas estão agora aqui legendadas. E, logicamente, vocês têm que olhar a bibliografia. Pessoal, agora vocês têm que fazer o seguinte. Agora é com vocês. Agora vocês têm que olhar aquelas figuras e vocês têm que chegar a um ponto de passar por todos aqueles 50 itens e dizer o seguinte: eu sei onde ficam todos os 50 itens. Tá? Aí vocês já conhecem um pouco de neuroanatomia macroscópica externa, não é? Do tronco cefálico. Tá legal? Fica por aqui a nossa segunda aula de tronco cefálico. Próxima aula nós voltamos, não é? E vamos falar sobre neuroanatomia do tronco encefálico. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer.